Olá, rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Fernando e esse é o canal Matemática e Física nível Easy. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma videoaula de física. Vamos falar aqui da primeira lei da termodinâmica, beleza? Então, não se esqueçam, deixe o joinha, se inscrevam, compartilhem com seus amigos, com seus colegas, principalmente aqueles de segundo colegial. E vem comigo, vem com o professor Luiz Fernando aprender a primeira lei da termodinâmica. Vamos lá. Primeiro um pouquinho de história. A ideia de aproveitar o calor para produzir movimento é bem antiga. Vocês viram na aula anterior de introdução à termodinâmica, aqui, ó, que a ideia de transformar calor em trabalho, beleza? E essa é uma ideia bem antiga, né? Usar o calor para produzir movimento. Heron de Alexandria, que nasceu no 10 a.C. e morreu em 70 d.C., já propunha em sua Eolípila tal aproveitamento. Essa aqui é a Eolípila. Essa ideia ganhou a forma de máquinas térmicas e revolucionou na segunda metade do século XVIII a maneira pela qual as pessoas se relacionam e produzem seus bens. Lá na época da Revolução Industrial, que teve aquele boom das máquinas térmicas, trens a vapor e tudo mais. Ó, esse aqui é um exemplo, né? Uma locomotiva a vapor. Esse aqui é o retrato do Heron de Alexandria, que propôs a ideia inicial de máquinas térmicas. Essa aqui é um exemplo de máquina, essa aqui é um maquinário, né? Indústria, tudo movimentado a calor aqui. Uma sala de máquinas penteiradeiras a vapor. E à direita temos aqui uma locomotiva a vapor, certo? E teve aquele boom no meio do século XVIII, uma revolução industrial na França. Na França? Eu fui na Inglaterra. Acho que foi na Inglaterra. Experimente você mesmo. No livro Física Mais Que Divertida, do professor Eduardo Campos Valadares, encontramos um experimento chamado usina térmica. A experiência consiste em aquecer uma lata de refrigerante e um furo na parte superior, contendo água, né? Um furo na parte superior. Bem à frente do furo deve ser colocada uma turbina, que é a ventoinha. Esse aqui seria o experimento, né? Essa aqui seria a lata, aqui tem um furo, aqui tem água. Essa aqui é uma ventoinha. E aqui o calor sendo fornecido. Este é um bom exemplo de transformação de energia térmica em energia mecânica, ou seja, calor em movimento. Usa o calor para realizar movimento. A força para a produção de bens é braçal e bastante personalizada. Tudo na mão, tudo no braço, tudo na raça, né? Um homem percebe que pode utilizar a força da água para a realização de trabalhos com uma moagem de grãos. Sugerimos que pesquise sobre rodas d'água e moinhos de água. Tudo bem, vou pedir, obrigar a fazer isso, mas é uma sugestão, né? Isso aqui é uma máquina à mão, né? Manual. E aqui, ó, você tem essa turbina aqui, você tem a água que movimenta, o movimento da água que mexe com essa roda aqui, com essa turbina. Meio que uma mini usina hidrelétrica, né? Isso aqui deve fornecer energia para essa casa. Com a máquina a vapor, o homem passa a controlar a fonte de energia, sendo capaz de produzir bens em larga escala. Ou seja, em vez de controlar a máquina toda, ela só controla a fonte de energia. Isso facilita bastante. Tem a máquina a vapor aqui, né? Essa videoaula eu apresentei a máquina a vapor no começo dela. Dá uma olhadinha lá. Agora, olha só, temos aqui um recipiente. Cliquei, forneci calor, ó, aqueceu o gás. Esse aqui é o êmbolo, na verdade, né? Esse aqui é um pistão, vamos dizer assim. Aqui, o gás, quando ele se aquece, ele se expande, ocorre uma dilatação térmica nele. Ele expande e empurra o êmbolo para cima. E a gente percebe aqui que o calor fornecido ao gás produziu trabalho ao mover o êmbolo e fez aumentar a temperatura do gás. Sempre que existe movimento, galera, existe trabalho. Beleza? Empurrou alguma coisa, forneceu força para movimentar algum objeto, você fornece
você produz trabalho. Alguma coisa que causa movimento produz trabalho. Isso demonstra que a energia se conservou. A energia na forma de calor transformou-se em outros tipos de energia. É aqui essa energia mecânica que está acontecendo aqui, energia mecânica, é um trabalho. Ó. O calor produziu energia mecânica. Ó. Quando você aquece o gás, esse gás se expande e empurra o êmbolo. Existe uma energia cinética nisso aí, movimento, energia mecânica, energia térmica sendo convertida em trabalho, beleza? A primeira lei da termodinâmica corresponde, na verdade, ao princípio de conservação de energia. Assim, o calor fornecido ou retirado de um sistema, que é o Q, resultará na realização de trabalho tal e na variação da energia interna do sistema. No sistema tem uma energia interna e ele vai variar essa energia interna, que é o ΔU. Então, a quantidade de calor trocada é igual à soma do trabalho realizado e a variação da energia interna do sistema. Essa é a primeira lei da termodinâmica, basicamente. Agora vamos ver o que acontece quando o trabalho realizado pelo gás é positivo. Quando o gás se expande, temos uma variação positiva de volume, temos uma dilatação desse gás, certo? Uma expansão. Então dizemos que o gás realizou o trabalho, realizou o trabalho, pois é a força do gás que desloca o êmbolo. Agora, se o trabalho realizado pelo gás for negativo, o que isso vai implicar? Ou o que implica no trabalho negativo? Quer dizer que a variação do volume negativo, o volume diminui, o gás sofre uma contração térmica, é uma compressão, né? Ao contrário de um trabalho positivo, sendo decorrente de uma expansão do gás, o gás se expande, aqui o gás comprime, uma compressão térmica aqui, beleza? Quando o gás é comprimido, uma variação de volume negativa. Então dizemos que o trabalho foi realizado sobre o gás, pois uma força externa, a força vindo de fora, deslocou o êmbolo para baixo e aí diminuiu o volume do gás. Foi isso que aconteceu aqui. O trabalho realizado sobre o gás, o trabalho negativo é o gás sofrendo o trabalho de uma outra força. O trabalho positivo indica que o gás realizou o trabalho. Beleza, gente? Resumindo, o trabalho é negativo, o trabalho é positivo quando o gás realiza o trabalho. E o trabalho é negativo quando o gás sofre o trabalho realizado sobre o gás. Energia interna, que chamamos de U. A energia interna de um gás está diretamente relacionada com sua temperatura. Assim, uma variação na temperatura do gás indicará a variação de sua energia interna, ΔU. Então, variou a temperatura, aumentou a energia interna. Diminuiu a temperatura, diminuiu a energia interna também. Para moléculas monoatômicas, moléculas de um átomo só, temos o seguinte. Aqui forneci calor, beleza? O que vai acontecer? Temos uma fórmula aqui. A energia interna é diretamente proporcional à temperatura, né? De forma que isso aqui é 3 sobre 2 vezes N vezes R vezes T. Mas o que é N, o que é R, o que é T, o que é isso? Vamos ver. A variação da energia interna é 3 sobre 3 meios vezes N vezes R vezes a variação da temperatura. Isso aqui é a energia interna no instante, essa temperatura no instante. Isso aqui é a variação da energia interna, isso aqui é a variação da temperatura. N é o número de mols do gás. R é a constante universal dos gases, que é 8,31 Joule por mol vezes Kelvin. 8,31, lembre-se disso. E a temperatura do gás é T, beleza? Numa transformação isovolumétrica, lá naquela videoaula eu falei para vocês, né? Todo o calor recebido ou cedido pelo gás será transformado em variação dessa energia interna. Transformação isovolumétrica não tem variação de volume, portanto não tem realização de trabalho. Então o trabalho é igual a zero, então
Tá aqui matematicamente que a quantidade de calor recebida ou cedida, trocada pelo gás, é igual à variação da energia interna, beleza? Que é igual a delta U. Então, calor recebido, calor cedido. Então, se o calor é recebido, voltando, se o calor é recebido, a energia interna aumenta do mesmo jeito, né? É igual. Agora, se o recipiente, o gás, perder o calor, então ele perde toda a energia interna correspondente. Numa transformação isotérmica, olha, transformação isotérmica não tem variação de temperatura, como mencionado na videoaula anterior de termodinâmica. Todo o calor trocado pelo gás, recebido ou cedido, vai resultar em trabalho. Como não há variação de temperatura, não há também variação de energia interna. A variação de temperatura, pessoal, que a gente viu no slide anterior, que depende da variação da energia interna. Se a temperatura aumentar, a energia interna vai aumentar. Se a energia interna diminuir, a temperatura também vai diminuir. Se não houver variação de energia interna, não há variação de temperatura e vice-versa. Então, ΔU é igual a zero aqui nesse caso. Então, aqui matematicamente, vemos que a quantidade de calor é exatamente igual ao trabalho realizado. Então, todo o calor recebido vai ser convertido aqui na expansão, né? E o calor recebido vai acontecer isso aqui. Calor cedido, compressão, beleza? Agora, na transformação adiabática. Transformação adiabática, não há troca de calor. Não existe troca de calor, que é igual a zero. Então, todo o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás vai resultar uma variação de energia interna. Beleza? Então, se você comprimir ou expandir, você vai variar a energia interna só de você fazer isso. Então, que é igual a zero. Então, se você fizer a troca aqui, você pega o ΔU e joga para o outro lado, ou então você entende dessa forma: subtrai ΔU dos dois lados, coloca menos ΔU dos dois lados. Aqui vai cancelar com menos ΔU, aqui vai ficar menos ΔU. Portanto, o trabalho tal é igual a menos ΔU. O trabalho é o oposto da variação de energia interna. Então, numa transformação adiabática, se você tiver uma expansão, você vai fazer com que o gás perca energia interna. Então, o trabalho é o oposto da variação da energia interna. Quando o trabalho é positivo, diminui-se a temperatura, beleza? Quando o trabalho é realizado pelo gás, diminui a temperatura, quando tem uma expansão. Quando o trabalho é negativo, você aumenta a temperatura, porque você aumenta a energia interna, certo? Vamos ver vamos clicar para ver a animação, né? E ficar atento à marcação. Olha o termômetro aqui, galera. Aumentou o gás, expandiu. O gás realizou o trabalho, empurrou o êmbolo para cima. O que aconteceu com o termômetro? A parte vermelha dele diminuiu, a temperatura diminuiu. E se eu fizer uma compressão aqui, o trabalho realizado sobre o gás, o êmbolo desce e comprime o gás, o que vai acontecer? Olha, a temperatura aumentou. Isso aí. Agora, vocês já viram isso aqui? Para encher a bola murcha, uma bomba para encher a bola, ou isso aqui, um aerossol. Então, são exemplos de experimentos que vocês podem fazer em casa se tiver material, claro, tudo bem, se não tiver, não faz mal. Ao encher uma bola fazendo movimentos rápidos na bomba, notamos o aquecimento da mesma. Isso acontece porque o ar, uma vez comprimido rapidamente, eleva sua temperatura. Como o processo é rápido, não há tempo para a troca de calor com o meio externo. Trata-se de uma compressão adiabática. Você comprime o ar dentro da bomba rapidamente, então se é rápido o suficiente para não haver troca de calor, então você está executando uma compressão adiabática. Um outro exemplo, contrário ao anterior, mas que ilustra o mesmo tipo de transformação, é o uso do aerossol.
Ao mantê-lo pressionado por algum tempo, notamos o resfriamento da lata. A expansão do gás produz uma diminuição de sua temperatura. Trata-se também de uma expansão adiabática. O gás, ele é expandido, ele sai do aerossol, sai do recipiente por meio desse objeto aqui, e você percebe um esfriamento na lata, que é uma transformação, uma expansão adiabática. Em resumo, se a transformação isotérmica, que é igual a tal, a quantidade de calor é exatamente igual ao trabalho realizado pelo gás. O trabalho realizado pelo ou sobre o gás, o trabalho do gás. A quantidade de calor trocado é o trabalho do gás. Se a transformação for isovolumétrica, toda a quantidade de calor é igual à variação da energia interna sofrida pelo gás. E na transformação adiabática, o trabalho realizado é o oposto da variação da energia interna sofrida pelo gás. Beleza? Vamos resolver alguns exemplos, certo? Transfere-se calor a um sistema no total de 200 calorias. Verifica-se que o sistema se expande, realizando um trabalho de 150 joules, e sua energia interna aumenta. Considerando uma caloria igual a 4 joules, calcule a quantidade de energia transformada ao sistema em joules. B. Utilizando a primeira lei da termodinâmica, calcule a variação de energia interna desse sistema. Vamos fazer a A. Se o sistema recebeu 200 calorias e uma caloria a gente está aproximando para 4 joules, então a energia recebida em joules, só converter aqui multiplicando 200 por 4, multiplica a energia em calorias por 4, que é joule, uma caloria é 4 joules, né? E que fica 800. Então a quantidade de calor recebida é 800 joules. O problema informa que o sistema recebeu 800 joules e realizou um trabalho de 150 joules. Pelo que afirma o princípio da conservação de energia, que corresponde à primeira lei da termodinâmica, todo o calor trocado resultará em trabalho e variação de energia interna. Então o que vai acontecer? Q igual a tal mais delta U. Então a gente tem que descobrir a variação da energia interna aplicando a primeira lei da termodinâmica. Então o calor é 800, o trabalho é 150, a variação da energia interna a gente não sabe. Então se o total é 800, quanto sobe aqui? O que nós fazemos? Subtrai 150 dos dois lados, né, para fazer desaparecer esse 150. Então ΔU é 800 menos 150, que é igual a 650 joules. Então variação de energia interna de 650 joules. Beleza, né? Vamos resolver mais esse exemplo, vindo do vestibular da Unesp de 99. Certa quantidade de um gás é mantida sob pressão constante dentro de um cilindro com o auxílio de um êmbolo pesado que pode deslizar livremente. O peso do êmbolo mais o peso da coluna de ar acima dele é de 400 newtons. Peso não é massa não, peso não é quilograma não, peso é força-peso. Força-peso que é de responsabilidade da gravidade, é uma força, então por isso que está em newtons. Uma quantidade de 28 joules de calor é então transferida lentamente para o gás. Neste processo, o êmbolo se eleva de 0,02 metros e a temperatura do gás aumenta de 20 graus Celsius. Nessas condições, vamos determinar aqui o trabalho realizado pelo gás e o calor específico do gás no processo, sendo que sua massa é meio grama, 0,5 grama. Vamos calcular primeiro o trabalho, mas vamos ter todo um trabalho para isso. De início, é preciso considerar que a pressão do gás se mantém constante. Isso aqui é um processo isobárico. Logo, a força que o gás exerce sobre o êmbolo é constante e não deve ser maior que 400 newtons, pois o êmbolo deve subir lentamente. Caso a força fosse maior que 400 newtons, o êmbolo subiria aceleradamente. Assim, a força do gás deve ser 400 newtons e o êmbolo deverá subir com velocidade constante. Então temos aqui uma força que é realizada pelo gás, sobe o êmbolo, desloca 0,02 metros, 2 centímetros. Vamos lembrar, aqui nessa videoaula dá para vocês lembrarem
que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento, onde aqui F é o valor da força de deslocamento, é só multiplicar a força de 400 newtons, deslocamento 0,02 metros, isso significa que vamos ter 8 joules de trabalho realizado, beleza? Se o gás recebeu um calor de 28 joules e efetuou um trabalho de 8 joules, a gente aplica a primeira lei da termodinâmica para determinar a variação de energia interna. Então, Q é igual a ΔU mais tal, né? Faz o mesmo procedimento que lá no exemplo anterior. Substituindo, 28 igual a 8 mais ΔU, subtrai dos dois lados, o 8, né? 28 menos 8 é 20, sobrou só o ΔU aqui. ΔU é 20 joules, então a variação da energia interna desse gás é de 20 joules. Beleza? Então, o aumento da temperatura em 20 graus foi uma decorrência do recebimento de 20 joules de energia. Lembrando que estudamos em calorimetria sobre o calor sensível, nessa aulinha aqui. Aquele responsável por provocar uma variação na temperatura, ó, que macete. Poderemos então calcular o calor específico. A videoaula que eu acabei de indicar para vocês vai lembrar. 20 é igual a 0,5. 0,5 é a massa, lembrando, né? Massa em grama, vezes o calor específico, vezes 20. 0,5 vezes 20 dá 10, portanto 20 é igual a 10 vezes C. Divide dos dois lados por 10, que você conclui que o calor específico é igual a 2 joules por grau Celsius. Beleza? Um outro exemplo para a gente resolver juntos é falando sobre o GNV, o gás natural veicular, que tinha sido utilizado para combustível de alguns veículos nacionais aqui no Brasil. Nos últimos anos, o gás natural GNV, gás natural veicular, vem sendo utilizado pela frota de veículos nacional, por ser viável e economicamente e menos agressivo do ponto de vista ambiental. O quadro compara algumas características do gás natural e da gasolina em condição ambiente. Apesar das vantagens no uso de GNV, sua utilização implica algumas adaptações técnicas, pois, em condição ambiente, o volume de combustível necessário em relação ao de gasolina para produzir a mesma energia seria o quê? Vamos analisar isso aqui, beleza? Será que a alternativa A, será que ele é muito maior porque requer um motor muito mais potente? Será que é muito maior que requer que ele seja armazenado a alta pressão? Será que é igual, pois a potência será muito menor? Ou será que é muito menor, que torna o veículo mais eficiente? Ou será que é muito menor, que facilita sua dispersão para a atmosfera? Aqui nós temos uma tabelinha, densidade do GNV e densidade da gasolina e o poder calorífico de cada um. Observe que o texto afirma que a tabela compara os valores da gasolina e do GNV em condição ambiente, logo estão sujeitos à pressão da atmosfera. A pressão da atmosfera é uma atmosfera. Assim, em 1 metro cúbico de ambiente aberto, tem-se 738 kg de gasolina e 0,8 kg de GNV. É muita diferença, né, galera? Muita diferença mesmo. Perceba aqui nessa coluna, beleza? A tabela informa também que 1 kg de GNV tem-se uma energia de 50.200 kJ, enquanto em que 1 grama de gasolina tem-se uma energia bem próxima, no valor de 46.900 kJ. Olha só isso aqui, é bem próximo. Então, para a gente obter 1 kg de gasolina, será necessário um volume de quanto? Qual o volume necessário? Então, veja só, se você tem para cada metro cúbico 738 kg, então, por quilo, quantos quilogramas nós temos? Vamos calcular. Fazer a multiplicação cruzada, uma regrinha de 3 simples aqui. Então, nós vamos ter essa resolução aqui. 738 vezes V é igual a 1,1, né? VG, né? VG é o volume do gás, V de volume, G do gás, tá?
VG, então, o volume do gás é 1 sobre 738, que é aproximadamente 0,014 metros cúbicos. Bem pequeno, né? Já para obtermos 1 kg de GNV, vamos precisar de quanto aqui? É só dividir 1 por 0,8, que é a densidade em kg por metro cúbico, que nós vamos ter 1,25 metros cúbicos. Então a gente precisa de muito mais volume de gás natural para poder ter a mesma quantidade de 1 kg de gás, beleza? Então, para obter a mesma energia da gasolina, o volume de GNV será aproximadamente isso aqui. Então, o volume de gás, comparando com o volume da gasolina, 1,25 sobre 0,0014, que é 893 vezes maior que o volume da gasolina. Então você precisa de muito mais gás natural para obter a mesma quantidade, o mesmo volume de gasolina. Então vai ser necessário comprimir o GNV, aumentar a pressão para se ter a mesma energia no volume menor. Então a alternativa que responde a questão, você tem que comprimir, né, para diminuir o volume para se ter a mesma energia. Então a alternativa B, muito maior, que requer que ele seja armazenado a alta pressão. Beleza, rapaziada? E aqui está, essa foi mais uma videoaula. Se vocês gostaram, se vocês curtiram, se vocês aproveitaram, se vocês aprenderam, deixa o joinha aí embaixo, se inscrevam, tem outro botão aqui no canto, se inscrevam. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas e fiquem atentos que segunda, quarta e sexta sempre haverá videoaula de matemática e de física. Segunda e quarta matemática, sexta física, sempre estreando às 8h30 da manhã no meu canal. Beleza? Um forte abraço do professor Luiz Fernando e até a próxima. Fui!